Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais uma edição do nosso programa, todas as quintas-feiras, às 6h30 da manhã, aqui na 95,7 FM, ou você pode ouvir também pelo site www.radiovibemundialfm.com.br. Para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou médico veterinário, homeopata, psicanalista clínico e trabalho com constelação familiar e constelação familiar veterinária. Hoje eu tenho o prazer, já ela estará aqui nos estúdios de uma forma virtual, né? Porque ela está um pouco longe. Estarei com a terapeuta Mônica Espínola, brasileira, mas que mora em Portugal, e vai falar sobre um tema super, hiper, mega importante dentro da visão sistêmica, que são as exclusões e a forma que os sistemas familiares têm de compensá-las. A entrevista é imperdível, já ela estará aqui, né, pelo telefone, né? Infelizmente, né, a gente está nessa distância, e também, ainda que tivesse aqui, a gente está nessa condição de lockdown, de pandemia, e a gente deve respeitar esse distanciamento social. Muito bem. As constelações familiares, elas são uma técnica de psicoterapia idealizada pelo grande psicanalista alemão Bert Hellinger e hoje muito utilizada por terapeutas no mundo todo. Eu acho que ela já está aqui. Bom dia, Mônica. Bom dia, Marcos. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Como estão as coisas aí em Portugal? Graças a Deus, tranquilo. Tá melhorando? E por aí no Brasil? Tá começando a melhorar também. Oba, então tá bom. Que bom, né? Sim. Mônica, é um prazer recebê-la aqui nos estúdios da Rádio Vibe Mundial, nessa entrevista, falando sobre a sua formação, que é terapeuta, você é uma terapeuta sistêmica, né? E não podia ser tão importante quanto outros temas a abordagem do tema exclusão. Sim. Gostaria que você falasse um pouco sobre a tua experiência como terapeuta em Portugal e como você vê essa questão das exclusões do sistema familiar. Então, aqui em Portugal, as constelações são mais recentes do que no Brasil, né? Então, chegaram um pouco depois aqui. Então, ainda tem bastante gente que desconhece essa terapia. Mas a gente vai trabalhando e levando ao conhecimento de quem puder, né, ter acesso, e a gente vai fazendo isso para aumentar. É uma pena essa pandemia ter atrapalhado um pouco a parte presencial, né? Mas, enfim, a gente vai fazendo a parte online e, por enquanto, é o que tem, né? Não dá para reclamar. Certo. E sobre o tema das exclusões, Marcos, o que eu percebo, eu trabalho só com constelações desde 2012, minha formação é em odontologia, mas depois eu migrei para essa área das terapias. E o que a gente percebe é que muita gente, às vezes, nem sabe que, por exemplo, passou por um aborto, ou que tem pessoas que foram excluídas na família, porque já que foram excluídas, não se tem notícia, não tem a história delas, né? E depois a gente vê a compensação disso através de outros descendentes que nem sabiam, e como as questões sistêmicas são absolutamente inconscientes, a pessoa nem sabe que ela está presa ao destino de alguém que foi excluído do sistema. E às vezes, puxando para a tua área aí também, às vezes a inclusão de um animal na família, que é tratado como uma pessoa, também é uma compensação dessa exclusão que foi feita. Que interessante e que importante, né, esse olhar para as exclusões que vão trazer, né, Mônica, consequências, inclusive doenças para o sistema familiar ou para a pessoa ao qual ela está honrando, não é isso? Sim, é bem isso mesmo. Muitas vezes as pessoas, esses descendentes que a gente fala, que a coisa sempre explora, vamos dizer assim, para a parte mais fraca.
que normalmente são as crianças e também os animais. E aí pode trazer, por exemplo, essas doenças que essas pessoas e os animais vão apresentar por conta de coisas que elas nem imaginam que existam no sistema. E aí os pais ficam desesperados, sem saber de onde procurar, o que acontece com aquela criança. Muitas vezes o diagnóstico não é fácil, porque não tem nada orgânico, né? É simplesmente sistêmico, e acaba se expressando no organismo, no corpo da pessoa, sem que ela tenha, né, a ideia do que pode estar acontecendo por trás mesmo. E como você vê essa questão da compensação no sistema? E antes disso, né, a gente falou de exclusões, mas existem duas outras leis, né, que regem as constelações familiares, que são os pilares, a base, né? Gostaria que você comentasse rapidamente, só para as pessoas se situarem, qual que é teu olhar em relação às outras leis que, quando infringidas, levam a problemas, a emaranhamentos, enfim? Tá, então vamos começar a falar das três, né? A primeira lei, então, é o pertencimento. Todos têm direito a pertencer à sua família de origem. Todos que foram concebidos dentro dessa família. E mesmo que essa concepção resulte num aborto, por exemplo, essa pessoa pertence, ela tem lugar. E então ninguém pode ser excluído da sua família, tá? A segunda ordem seria a hierarquia. Então todos têm lugar e um lugar certo dentro da família. Então quem chegou primeiro no sistema tem precedência sobre quem chegou depois. Ou seja, primeiro chegaram os avós, depois chegaram os pais, depois chegam os filhos, depois chegam os netos. E também os filhos, né, nos irmãos, dentro desse pensamento, dessa hierarquia, também tem uma ordem de chegada. Então, o primeiro filho é primeiro filho, segundo é segundo, terceiro é terceiro. E às vezes é coisa que parece óbvio, mas não é. Porque suponhamos que um casalzinho de adolescentes engravidem e a família fala, olha, é muito cedo, vocês são muito novos. Então optam, por exemplo, por um aborto. E aí esses adolescentes crescem e casam, às vezes casam entre si ou com outras pessoas, mas enfim. E aí tem o primeiro, segundo, terceiro filho? Não, o primeiro era aquele que foi abortado na adolescência. E essa desordem causa muito problema. Porque um primeiro filho é um lugar de muito destaque dentro de uma família. Porque ele tem uma força, né, uma estrutura interna muito forte. E um primeiro filho sempre é mais cobrado pela família. Então, por ele ter essa estrutura interna forte, ele suporta essa cobrança. Agora, um segundo filho colocado no lugar do primeiro, ele vai ser cobrado como primeiro, mas ele não tem essa estrutura interna tão forte. Perfeito. Então, é uma pessoa que tende a ter problemas na vida, né? E isso é pesado para ela. E às vezes até entre os próprios irmãos acaba tendo alguma situação complicada, porque um olha para o outro e fala, mas você não é o primeiro. Na alma ele sabe que não é o primeiro aquele, né? Mas ele está colocado ali no lugar daquele. Então faz falta, né, essa pessoa. Então, principalmente, irmãos mais velhos e irmãos gêmeos abortados, e muitas vezes a pessoa nem sabe que estava grávida de gêmeos, porque no final da gestação tem um bebê, não imagina que no começo eram 2, também fazem muita falta, também geram muitas questões. Perfeito. E a terceira ordem, Marcos, é o equilíbrio entre dar e receber. Então, a gente precisa respeitar isso quando faz alguma coisa por alguém, e esperar, né, o retorno daquela pessoa, senão sobrecarrega. Fica pesado para quem recebe demais, o tanto que recebe, vamos dizer assim, sem poder retribuir. E eu falo até que eu comparo com o WhatsApp, sabe? Porque a gente, quando recebe uma mensagem e manda uma mensagem, quer que o outro responda logo. Se o outro não responde, manda outra mensagem, chama, liga... Né? Fica numa situação assim de uma cobrança e às vezes o outro fala, nossa, mas eu já ia responder. Então isso quer dizer que a gente às vezes não respeita o tempo de alma do outro, que é diferente muitas vezes do nosso.
Nossa, esse assunto é tão atual, né? Nossa, e como, né? Mônica, você falou de Portugal, né? A Sim. gente tem a ideia aqui do Brasil, ou pelo menos eu tenho a ideia, né? Que Portugal, por estar na Europa, por estar do lado da Alemanha, que foi o berço das constelações, é, teria que estar mais na frente, mais adiantado, as pessoas aceitando mais, né? Mas não é o que acontece, né? Não, não, não é. Não é o que acontece. A distância física não tem a ver, né, É. com essa distância. Eu acho que no Brasil a gente é mais aberto a curiosidades, a outras formas de pensar, outras terapias alternativas, né, complementares. Então, acho que por esse ponto o Brasil chegou mais rápido, vamos dizer assim, a esse desenvolvimento todo. Que interessante, como é bacana ouvir isso, porque de fato o brasileiro talvez seja mais aberto, né, à quebra de novos paradigmas, né, de paradigmas antigos para que venham novos conceitos, né. Agora, Mônica, pela tua experiência, quais são as demandas maiores aí dos pacientes em busca dessa técnica de Bert Hellinger para tratamento? Olha, tem de tudo um pouco, Marcos, de tudo um pouco. Vem gente com questões de família de origem, que tem um relacionamento que não é legal com o pai, com a mãe, com os irmãos. Tem gente que vem com um problema de relacionamento da família atual que constituiu, com o marido ou filhos. Tem gente com problema profissional, financeiro, enfim. Aí também tem atendimento de empresas, né, as constelações organizacionais. Ou seja, tem de tudo. Eu costumo dizer que tudo que tem energia envolvida pode ser constelado. E tudo tem energia, porque a gente coloca, né, a nossa energia com quem a gente está se relacionando, seja lá que tipo de relação for, profissional, pessoal, afetiva, enfim, tudo tem. Então dá para a gente olhar isso e atenuar, vamos dizer assim, as questões que acontecem. E, Mônica, qual que é o teu olhar em relação à constelação familiar veterinária? E já que a gente está falando de exclusão, que é o tema da nossa entrevista, qual é o olhar dos terapeutas portugueses ou europeus em relação à inclusão do animal dentro do sistema familiar? Não, obviamente, como pessoas, né? Eles pertencem a outro sistema, mas como animais. Então, isso eu não sei dizer exatamente, Marcos, até por conta dessa história da pandemia mesmo, a relação que a gente acaba tendo é menor. Mas, enfim, eu percebo isso já faz, desde 2014, que eu brinco que deveria ter a Constela Cão, porque eu comecei a perceber a importância dos animais dentro dos sistemas. Né, o quanto as pessoas, às vezes, que passaram por aborto, suponhamos, e um aborto, muitas vezes, a mulher nem sabe que passou por um aborto, porque entre a concepção e a próxima menstruação, de repente, ela pode ter sofrido um aborto ali, e a hora que ela sangrou, ela nem percebe que aquele sangramento tem alguma coisa diferente por trás. Então, aí, no fim, acaba pegando algum animal e tratando como meu filho peludo, meu filho de 4 patas, aquela história toda. E isso ajuda a perpetuar, vamos dizer assim, a exclusão daquele filho. E o animal, por uma questão de, como você disse, né? Ele não é humano. Então, a pessoa, como se quisesse tirar ele do sistema animal dele e trazer para o humano, mas ele não consegue entrar no humano, lógico, e a impressão que dá é que ele fica no meio do caminho. E aí que ele fica mais vulnerável a adoecer, né? E, Mônica, se não tratar isso sistemicamente, isso se repete, esse animal acaba adoecendo, é o que eu vejo, vem a falecer, a pessoa repõe esse animal, colocando ele no mesmo lugar, porque não foi olhado essa criança não nascida, não é isso? Isso. E eu já tive uma situação, Marcos, de um animal que morreu no lugar da dona. Né? Então, isso é uma dinâmica que acontece, que a gente chama de antes eu do que você.
Então, um mais sensível do sistema, um mais jovem no sistema, ou uma criança, um animal, inconscientemente, ele acha que o outro é mais importante que ele. Um pai, uma mãe que estão olhando para a morte, depois a gente pode até conversar a esse respeito, o que é olhar para a morte, né? Então, em vez do dono ou do pai adoecer e acabar morrendo, o animal ou a criança se sacrifica no lugar dele. E não faz muito tempo eu peguei uma situação de uma senhora que olhava para a morte com a idade dela, porque a mãe morreu com aquela mesma idade, então ela achava que as mulheres da família deveriam morrer com aquela idade, sabe? E aí ela tinha um cão que acabou morrendo, e depois ela pegou um gato, e o gato também estava muito doente e acabou morrendo também. E a filha dela que tinha o gato, por exemplo, era dela. E aí ela me falou: Mônica, minha mãe, né, perdeu o cachorro e ela estava muito triste, e ela pegou um dos meus gatos e levou para dormir com ela, e agora o gato está morrendo também. E a hora que a gente olhou, quanto mais animais ela pegasse para colocar no lugar, mais morreriam, porque eles assumiriam esse lugar, né, no sistema. Então é bem isso, se o sistema não for curado, o sacrifício dos animais e das crianças continua. É uma lealdade, né, Mônica? Sim, por amor, o que a gente chama de amor cego, né? É um amor tão grande que se sacrifica pelo bem do outro, mas é um amor que não resolve, porque o amor na ordem, ele fortalece, e o amor distorcido, que a gente chama, adoece. Ou seja, lembra que a gente falou da hierarquia, né? Sim. Eu costumo fazer a alusão de uma ponta de flecha, né? Imagina uma ponta de flecha, a gente está aqui na frente, atrás da gente tem um pai e uma mãe, 4 avós, 8 bisavós, 16, 32 e por aí vai. Então é como se fosse uma ponta de flecha, e igual a flecha, a força vem de trás para frente e o foco da vida é lá na frente, né? Então, se alguém daqui da ponta quer olhar para trás, virar para trás para tentar ajudar um maior, vamos dizer assim, hierarquicamente, ele vai adoecer, porque ele não tem a força para isso. Então, é como se uma flecha mesmo tivesse uma torção. Então, ela não vai conseguir atingir o alvo, ela vai agir quase como um bumerangue, né? Ela vai voltar para trás e não chega onde deveria. Ela não vai para frente, né? Ela não consegue ir para frente. Então, ela fica com a vida truncada, né? E depois chega e fala: minha vida não anda. O que acontece que minha vida não anda? Mônica, diga-se de passagem, essa eu acho que é a maior reclamação, né? Verdade. Ou no setting analítico, ou para os pacientes que buscam a constelação, né? Ou a vida não anda em alguma área específica, ou a pessoa fala: olha, a minha vida não anda em nenhuma área, né? Isso é comum de ouvir, né? Sim, muito comum. E às vezes a gente começa a destrinchar essa história, e eu costumo dizer, né, a constelação, tem gente que fala assim: mas a constelação da minha amiga foi para os ancestrais e a minha não saiu de dentro de casa, do pai e da mãe. Não interessa para onde vai, interessa que resolva, né? Então é mais ou menos por aí. Mas é bem isso, de hora que a gente começa a destrinchar, a pessoa fala: nossa, eu já tinha percebido alguns indícios e eu nunca tinha notado, né? Principalmente as repetições dentro da família. A hora que a gente começa a conversar a respeito disso, é que as pessoas falam: nossa, é verdade, a tia fulana também era assim, a outra também era, tem uma prima. E aí você começa a ver que as coisas se repetem dentro da família, né? E aí começam a cair as fichas, né? Sim. Mônica, qual que é teu olhar em relação aos terapeutas portugueses dentro dessa questão da aceitação, de incluir... Eu sei que eu já fiz essa pergunta, mas eles aceitam incluir o animal, eles aceitam trabalhar essa questão, porque o que eu percebo é que quando o animal também não é visto dentro do processo terapêutico, não há digamos, uma cura completa do sistema. Ou será que eu estou exagerando? Queria saber o teu olhar em relação a isso.
Olha, Marcos, aqui, o que eu percebo, pelo menos as pessoas que eu conheço, o animal é mais o animal brasileiro antigamente, sabe? De ficar no quintal, de ter uma postura mais de bicho mesmo, sabe? Então, eu acho que no Brasil essa postura do animal filho é maior. Então, eu não sei como é que fica aqui nesse sentido dessa observação do animal, porque ele está mais distanciado, ele está mais no lugar dele. Nossa, como fico feliz em ouvir isso. E como aqui no Brasil esse processo de humanização adoece os animais. E Sim, que bom que aí tá assim, é assim. sim, eles são mais preservados nesse sentido. Né? As pessoas têm os animais, gostam deles, são apaixonados pelos animais, os animais pelos donos, óbvio, mas, enfim, eles são mais animais. Então, aqui não existe, por exemplo, pelo menos eu não conheço Entendi, nenhuma, dessas pet shops gigantes que existem no Brasil, sabe? entendi, entendi. Esse talvez seja um modelo mais americano, né? Pode ser, pode ser. Né? Um olhar do animal, um olhar do europeu para o animal, talvez ainda preserve é, alguma das suas naturezas, né? O que não acontece no Brasil, né? A gente É, acaba atropelando essa situação, né? é bem isso mesmo, né? De olhar e quanta gente que coloca isso, de falar que, meu filho de quatro patas, mãe de cachorro também é mãe. Provavelmente a mãe do cachorro também é mãe, mas mãe do filho dela que não chegou a nascer, né? Porque o cachorro é filho da cachorra, com o pai dele que era um cachorro também, né? Então não dá pra gente tirar essa natureza. E é igual o filho adotivo, né, Marcos? É. Quem releva os pais biológicos de uma criança que foi adotada está relevando a origem dessa criança. E com o animal é basicamente a mesma coisa. E já que o tema é exclusão, se eu chamo meu cachorro de vem com o papai ou vem com a mamãe, eu estou excluindo o pai e a mãe, né? Dele, né? Sim, sim. Está excluindo o pai e a mãe do cachorro, vamos dizer assim, e está excluindo o seu filho, que não está sendo visto. É. O filho que não nasceu, provavelmente. Por E isso que o cachorro está no lugar dele, né? isso. Para aquele carinho, aquele amor que eu queria dar para o meu filho, que não chegou a nascer. E às vezes, como a gente fala, né? Às vezes a pessoa nem teve a noção de que esteve grávida. Mas como a gente costuma dizer, na alma, a gente sabe. Então, na hora que aquele amor que a gente daria para um filho, aquele carinho, aquele cuidado, não pôde ser entregue, a gente acaba procurando alguém para entregar. E Verdade. aí os animais entram nesse buraco, coitados, né? Sem saber também, porque não são os animais que entram, os donos que puxam ele para esse lugar, né? Verdade. Nossa, Mônica, eu poderia ficar umas 3 horas aqui conversando com você. Muito interessante tudo isso que você está contando, né? Da realidade de Portugal e ao mesmo tempo o teu olhar como terapeuta, né? Mônica, você, por favor, deixa tuas redes sociais, teu contato, as pessoas que têm interesse em se contactar com você, por favor. Tá legal, obrigada. Então eu estou no Instagram, né, Mônica Espínola Constelações, no Facebook, Mônica Espínola Constelações Sistêmicas. Aí os meus números de telefone para o WhatsApp, no Brasil, 11 97033 5533. E aqui em Portugal, o prefixo, né, de Portugal é mais 351 926 760 900. Perfeito. Mônica, quero agradecer muito a tua presença, muito obrigado, e você com certeza retornará em outras oportunidades aqui. Eu que agradeço o convite, Marcos, foi um prazer e, né, um presente que a vida dá pra gente. Eu costumo dizer que tem uma música que eu gosto muito que fala: a vida tão generosa comigo veio de amigo a amigo me apresentar a você. Mônica, muito grato, um grande abraço e quando vier para o Brasil, por favor, venha aqui ao vivo na Rádio Vibe Mundial. Irei sim, com todo prazer. Obrigada, Marcos. Beijo a todos. Um grande abraço, um grande beijo. Muito bem, programa Saúde Animal terminando.
Semana que vem estamos de volta. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.